A gente tava conversando lá fora, eu falei Sim. que eu ia te fazer uma pergunta. Sim. Por que o Titanic se tornou essa história, a história mais famosa? Por que foi o Titanic? Por que o James Cameron falou assim, essa é a história? Sendo que existem inúmeras... Porque ele tinha todos os elementos para ser uma história que atraísse as pessoas. Era um navio maior da época, mais luxuoso. Tinha uma prepotência do estaleiro, da empresa, dono do navio, dizendo esse navio aqui é inafundável. Né? Então tinha uma arrogância, né? E ele era uma espécie de exemplo da sociedade da época. Então você tinha a primeira classe totalmente abastada e vocês tinham os imigrantes coitados lá no porão do navio, né? Na terceira classe. Não tinha essa separação de castas, né? Dentro do navio. O navio era extremamente rápido para a época, muito rápido. Então, assim, ele tinha todos os elementos para dar um bom filme. E deu um bom filme. O filme é sensacional. Maravilhoso, né? Apesar de ter sido romanceado pelo Cameron, mas o filme é sensacional. Né? Então, ele tinha todos os elementos. E virou uma tragédia, que não foi a pior tragédia, não foi o pior naufrágio da história. Claro que não. Morreram 1.200 pessoas, se não me engano, no Titanic. E tem naufrágio que morreram mais de 5.000 pessoas. Nossa. É muita coisa, 5.000, né? Só que não tinha o glamour do Titanic, né? Porque esse, no caso, assim, foi um navio de guerra. Que morreu eram soldados e prisioneiros. Então não tinha o glamour da sociedade da época, etc. Comuns, né? E o Titanic virou o que virou, e até hoje, e é uma coisa que só faz aumentar. A febre do Titanic é impressionante. E o Titanic tem exposições e exibições no mundo inteiro hoje, com artefatos tirados do Titanic. Né? E ainda vem algum, como o caso do Titã, que é no próprio Titanic, então aumenta ainda mais o fascínio. É uma relação de fascínio e terror, né, que o Titanic desperta. Né? Mas é uma história impressionante, mas não é o pior naufrágio. Tá? Qual foi o pior? Então, esse que eu te falei, que é do William Gustave, que foi um navio da Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, nunca se soube o número exato, porque né, eram soldados e prisioneiros, não tinha uma lista de passageiros, né? Mas a estimativa era mais de 5.000 pessoas que teriam morrido ali. E foi em combate? Ele foi alvejado por um submarino, no final da guerra. Caramba, por um submarino. Teve um outro muito trágico também, que aconteceu nas Filipinas há uns 15, mais ou menos, 20 anos atrás, que foi um ferryboat que bateu no navio, os dois pegaram fogo e morreu, se não me engano, chamava-se Dona Paz. Se não me engano, Dona Paz morreram mais de 3.000 pessoas. Nossa, muita coisa. Então, assim, quando você pega os números absolutos, o Titanic foi só apenas mais uma tragédia, né? Só que nenhuma tem o fascínio do Titanic. E tem o lance também tem histórias, tem situações que elas são destino, não sei o que é. Por exemplo, o Titanic, o filme Titanic, né? Tem um romance também, né? Não, e o James Cameron queria uma música. Eu até contei isso, eu fiz um storyzinho hoje, um Reels no nosso Instagram, inclusive sigam a gente no Instagram, que a Celine Dion não gostou da música. O James Cameron não queria uma música cantada. Ninguém queria aquela música. Não tinha como ser aquela música. Essa é a grande verdade. A Celine Dion, geralmente as cantoras, para fazer a música, de fato, ela trata a voz. Tudo naquele dia ela tinha tomado café, a voz dela estava teoricamente ruim. E aí um cara que chama James Horner, se eu não me engano, que é um compositor, falou, não, eu tenho uma música que vai funcionar, grava, que a gente vai... Ela gravou, mas fez ela uma demo. Não era pra ser oficial. Ela fez uma demo pro James Cameron, ele gostou tanto que a demo virou. É a música original. Então, assim, tudo se encaixou no filme, né? A dinâmica do Leonardo DiCaprio com a Kate Winslet. Sim. Também Jack and Rose. Maravilhoso, né? Inclusive, muita gente achava que eles eram casados de verdade, sabe? Achavam. Mas eu vi, a gente tava comentando aqui fora... Existe um casal parecido com eles, não no Titanic, né? Eu não sei se foi uma coincidência do Cameron criar o Jack and Rose, né, o casal lá na história,
ou se ele teve conhecimento de uma história que aconteceu muito tempo atrás. Deixa eu ver aqui, até marquei quando é que ela era. Era um vapor americano chamado Pulaski, por volta de 1890, mais ou menos. E esse era um navio a vapor que fazia uma navegação na costa americana. E ele acabou afundando, naufragou, um mar ruim, ele acabou naufragando. E nesse navio morreram bastante pessoas, sobreviveram cerca de 60 pessoas, o resto morreu. Mas nesse navio tinha um cara que tinha embarcado num porto, e no porto seguinte havia embarcado uma moça com a família, e ele se interessou pela moça, mas ele estava na classe baixa. Na classe baixa, e ela da alta casta, alta realeza. E, bom, enfim, aí 2 dias depois houve um naufrágio, e ele era muito safo, muito esperto, ele achou um jeito dele montar uma espécie de jangada, pegou um sofá, uma cadeira, um sofá de madeira, amarrou num barril, se jogou na água e ficou boiando em cima daquele negócio. Era de noite, mar ruim, o barco afundou, muita gente foi para a água, e quando ele estava no barco, nessa jangada, né, se agarrando lá, ele começou a ouvir vozes dizendo socorro, alguma ajuda, não sei o que. Ele conseguiu com a mão, conta que ele foi se aproximando, mas tudo escuro, ele esticou a mão, puxou, quando ele puxou, era a moça que ele havia se interessado quando ela embarcou no barco. Destino. Eles eram jovens, na faixa de 20 e poucos anos de idade. Bom, resumindo a história, eles ficaram os dois juntos nessa jangadinha dele, né? Que é aí que vem a analogia com o Jack e a Rose, porque quem não lembra, a Rose ficou boiando em cima de uma porta, uma prancha de madeira, e o Leonardo DiCaprio, o Jack, na água, né? Congelante até que ele morreu, né? E ela sobreviveu. No caso dessa história verídica, foi mais legal, porque os dois sobreviveram nessa jangadinha que ele tinha, casaram-se, foram depois morar no Caribe, numa ilha, e é uma história que terminou bem. Eu não sei se o Cameron teve o conhecimento dessa história, que pode ter inspirado ele a criar o personagem, ou se foi apenas uma coincidência, né? Porque da mesma forma que antes do Titanic acontecer, o que aconteceu com o Titanic, houve um livro que narrava uma história muito, mas muito semelhante do Titanic. Muito, muito. Impressionantemente semelhante. Na sequência, um iceberg, o navio bate, afunda, morre muita gente, blá, blá, blá. Isso foi antes do naufrágio. Olha isso. Caraca, impressionante.